Por favor, Paulo, vamos iniciar. Vamos iniciar. Gostaria de cumprimentar os companheiros presentes. Boa tarde. Está ouvindo bem, não? Muito bem. Perfeitamente. Por favor, por gentileza, fechem os microfones. Vamos dar início aqui à nossa reunião plenária de hoje. Carlos Teixeira, fecha os microfones aí, por favor. Matheus, estou no rota agora. Vou apresentar o Frederico. Viu? Alguma coisa urgente? Bom, gostaria de cumprimentar os companheiros presentes aqui virtualmente nessa reunião plenária de dia 24 de setembro. Passo a palavra ao presidente Ubiraci para que seja tocado o sino e, em seguida, solicite a saudação patrimonial. Você quer ver? A carne é bonita. Já está. Pede ao Eurico para fechar o microfone, protocolo. Você está no TRE? Mas aí você tem ajuda, é melhor que você tenha ajuda. Por favor, Eurico, fecha o microfone. É um perigo, essas coisas. Mas parece que agora vai. Deixa, tô chegando. Eurico? Tá me ouvindo, Eurico? Tá me ouvindo? Sim, presidente, dá para ouvir bem. Nosso presidente Ubiraci está iniciando a reunião. Vira. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu estou sendo ouvido bem? Perfeitamente. Sim, dá para ouvir bem. Pronto, é um grande prazer. Estou vendo aqui o Jorge Carlos Pinho, boa Alberto, tarde. o Aliomar, o José Ubiraci, o meu irmão Eurico, Jorge Pinho, olha aí. Prazer. Eu estou em casa, viu? Eu estou em casa. O que eles escutam. Frederico está falando, é? A conexão de Bira caiu, foi, Carlos? Deve ter caído. Não. Caiu só a imagem. Vamos iniciar o protocolo. Bira, vamos iniciar novamente. Cumprimento aos companheiros presentes aqui virtualmente. Solicito que todos fechem os microfones para evitar exatamente que a nossa reunião tenha alguma intercorrência. E passo a palavra ao presidente José Ubiraci para que o secretário toque o sino e, em seguida, solicite a saudação ao Pavilhão Nacional. Eu solicito a todos que, de forma simbólica, saudemos o Pavilhão Nacional. Oração rotária, convidamos o companheiro Alvanir Pinto. Senhor Deus, o gênero humano, obra-prima de vossa criação, está sendo alvo de um terrível flagelo que segue lutando tantas famílias no mundo inteiro. Nesta oração, rogamos ao Senhor, em primeiro lugar, que nos acolha sob a proteção de vosso abraço carinhoso de Pai, porto seguro para o coração inquieto do homem. Pedimos que acalme nosso espírito e restaure nossas forças, que a nossa fé não esmoreça. Em segundo lugar, entendendo que fomos criados para ajudar o próximo, pedimos que, segundo o potencial de cada um, o Senhor nos inspire a identificar a maneira de utilizar o Rotary como um instrumento ideal para a nobre missão, principalmente altruísta, de servir. Amém. Amém. O protocolo registra a presença do desembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Betânia Kiduti, Otoniel Santos Neto, Aldair Franco, lá de Minas Gerais, Aliomar Sena. Para eles, solicitamos a nossa saudação rotária.
Tempo do presidente. Em tempo de presidente, eu gostaria de inicialmente parabenizar a maravilhosa, extraordinária escrita da nossa amiga Neide Barros, que consta do nosso boletim. Aliás, eu gostaria muito, lamentavelmente essa pandemia não está nos permitindo, de entrarmos naquela sugestão Mexeu agora. de que o Rotary Mexeu agora. promova Hein? nas escolas públicas algum Carlos tema Teixeira colocou. para fazer uma Carlos Teixeira, distribuição procura. para Carlos Teixeira, que é o secretário. segundo e terceiro lugar e um presente muito especial e que seja Carlos Teixeira, útil que é o na vida secretário. escolar deles. Olha aí. Que seria provavelmente um notebook, mas, lamentável, e que essa coisa fosse feita escrita à mão, porque os nossos jovens estão desaprendendo e a grafia, inclusive dos meus netos, agora comprei caderno de caligrafia para todos eles. Eles estão esquecendo de escrever com sua própria mão, é tudo no computador. E falando de escola, lamentavelmente essa pandemia não está nos permitindo fazer aquilo que nós gostaríamos. Eu tenho muita vontade de entrar numa parceria ou com a Prefeitura de Jaboatão ou com qualquer órgão público para nós lá no Abrigo Cristo Redentor construirmos uma escola para aquela comunidade que está ali muito perto. Aliás, falar no abrigo, nosso querido companheiro Paulo Lucena levou ontem 3 caixas de remédio lá para o abrigo. No dia 1º de outubro, pela ONU, é o Dia dos Idosos. Eu, sinceramente, fico muito constrangido e não peço nada aos companheiros, mas eu estou mandando para os companheiros um recadozinho, um textozinho, pedindo uma colaboração de R$40, que botem na conta do Rotary, que eu vou lá para o Vucu Vucu, fazer as compras com 2 pessoas, sobretudo com a minha secretária, para que nesse dia a gente reúna e faça essa ação rotária de 115 presentes. De 115 presentes. É o que eu gostaria, em tempo de presidente, comentar com vocês, meus amigos. Mas é o dia 1º de outubro, pela ONU, é o Dia Mundial dos Idosos. Eita, um Nós peixinho. temos 115 abrigados, que nós tratamos com tanto carinho. Eu gostaria muito de levar essas lembrancinhas tanto para as nossas velhinhas como para os velhinhos. Muito obrigado, protocolo. Passo a palavra para o protocolo. Tempo do secretário. A Secretaria registra o boletim do Rotary Clube Boa Vista, não é, e do Rotary Clube Largo da Paz, não é, que estão disponíveis no expediente da Secretaria. Fora isso, eu gostaria de falar um pouco aqui, quebrando um pouco o protocolo. Hoje teremos uma bela exposição. O desembargador Frederico foi meu professor na Universidade Católica de Pernambuco, né? Foi um dos melhores, se não for o melhor professor. E tive a sorte dele me acompanhar a minha turma. Na minha turma era eu, Rony, que foi presidente do AB, Eduardo Trindade, que foi filho de Boris, né? E o mestre foi quem me ensinou a gostar de processo civil. E advogado que não sabe processo, não sabe de nada, né? E nós estamos hoje com, indubitavelmente, um dos melhores processualistas do Brasil, né? Que é o nosso desembargador, grande professor, né? Meu eterno mestre. E ainda tinha coincidência na época de faculdade que a gente tinha casa junto lá em Gravatá. Era numa rua, né? De um lado, desembargador
desembargador Frederico, e de outro, o desembargador Manuel Errar. Aí eu sempre ia na casa dos mestres tomar uma cervejinha, lá no Conjunto Primavera. Bom, meu presidente, é uma honra tê-lo aqui, né? Meu grande mestre, que para mim me fez gostar de processo, logicamente, ser advogado por conta disso. Devolvo a palavra ao protocolo. Obrigado. Neste momento, convidamos o desembargador, companheiro Eurico Barros, para que possa fazer a apresentação do palestrante. Olá. Traz uma aguinha aqui para mim. Boa tarde, prezados companheiros e visitantes. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso presidente, o Biraci Silva, pelo convite e pela indicação, mais uma vez, para eu fazer a apresentação do palestrante. No caso, é um dileto amigo, companheiro, colega, desembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves, mas eu queria pedir licença aos prezados companheiros, só um minuto, para eu fazer uma intercessão e talvez quebrando um pouco o protocolo, porque eu queria realçar o aniversário realmente do Abrigo Cristo Redentor, os 78 anos do Abrigo Cristo Redentor. E, Bira, você pode contar com minha contribuição, que, aliás, eu já venho contribuindo com o Abrigo. Mas eu tive a notícia agora, fonte fidedigna, e não sei se todos sabem, o Abrigo, lógico que eu digo não, teve infectados pelo Covid, mas nenhum idoso faleceu. Nenhum idoso faleceu do Abrigo Cristo Redentor. Isso é uma excelente notícia. Agora, graças a aí o Abrigo agradece, não sou eu que tenho competência para isso, mas graças ao corpo médico e aos nutricionistas. Essa é a notícia que eu tive hoje e é uma satisfação muito grande. Eu tenho que registrar e parabenizar aqui que ele disse que estaria na sessão, o operoso, criativo e lutador presidente Manuel Jerônimo. Tem que realçar essa realidade, que com as campanhas, através da mídia, tem angariado recursos para dizer que o Abrigo está em situação estável também. Bem, essa foi a notícia que eu colhi através da presidência do Abrigo. A segunda coisa que eu gostaria de falar Estão me ouvindo, né? Tem um barulho grande aí agora. Saudar o Paulo André, futuro presidente, já eleito, sua proatividade também, criatividade, mandando aí os comunicados. Obrigado. Que eu muito aprecio, as informativas e tudo mais. E, em terceiro lugar, consignar também a presença do nosso decano, que eu digo o nosso, porque o desembargador Jones Figueiredo Alves, rotariano de muitos anos, que está aqui presente, estou vendo na tela aqui ao lado, o desembargador Jones Figueiredo, que está participando aqui hoje da reunião, e foi durante muitos anos rotariano, mas é o decano do tribunal. Grande figura, ilustre figura, está aqui abrilhantando essa reunião. Bem, hoje o palestrante é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. É quem vai comandar as eleições. Lógico que podemos aproveitar para dissipar as dívidas sobre a eleição. Vai comandar as eleições municipais do dia 15 de novembro e, havendo segundo turno, no dia 29 de novembro, será realizado o segundo turno, onde houver. Eu faço a apresentação do ilustre palestrante, que falará sobre a pandemia e as eleições. O desembargador Frederico de Almeida Neves graduou-se bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade Católica, foi advogado assessor da presidência do consórcio dos trens metropolitanos do Recife, o Metrorec, onde conheceu o saudoso Emerson Jatobá, que o trouxe aqui para o Rótulo durante um tempo, mas ele, em virtude das suas ocupações, não pôde permanecer, o desembargador Frederico. Seu ingresso na magistratura estadual deu-se em junho de 85, quando assumiu o cargo de juiz substituto da comarca de Santa Maria da Boa Vista. No ano seguinte, foi removido para a comarca de Lagoa dos Gatos. Em 88, foi promovido para o cargo de juiz substituto de segunda instância, tendo atuado nas comarcas de Jaboatão, no Cabo, em Olinda e em Paulista. Em 90, foi promovido pelo critério de merecimento
para a comarca do Recife, onde inicialmente atuou como auxiliar na 3ª Vara Civil e como titular da 16ª Vara Civil. Paralelamente ao exercício da função judicante, exerceu atividade de orientador forense na Corregedoria Geral de Justiça, supervisor da Escola Superior da Magistratura em 2 gestões, juiz substituto desembargador, secretário-geral da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco. Em abril de 2002, foi promovido por merecimento para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. No 2º grau, ocupou os cargos de diretor do Centro de Estudos Judiciários do Tribunal de Justiça, em 2 gestões, diretor-presidente da Escola Superior da Magistratura, no biênio 2008-2009, foi ouvidor-geral do Tribunal de Justiça em 2010-2011, presidiu a comissão da Associação dos Magistrados Brasileiros, a MB Nacional, né, constituída para colaborar na elaboração do anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Foi um dos responsáveis pela regência teórica da disciplina de Direito Processual Civil do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Católica, da Faculdade de Direito da Universidade Católica. Quem estudou Direito na Faculdade Católica, na Universidade Católica, como Carlos Alberto, sabe da competência do desembargador Frederico Neves como professor, emérito processualista. Realizou o curso de especialização em Ciências Jurídicas na Universidade Clássica de Lisboa, assim como também o seu mestrado, também na Universidade Clássica de Lisboa, em Portugal, tendo se submetido a provas públicas com êxito, o mestrado em 2001. O desembargador Frederico Neves profere palestras no Brasil e em Portugal e publica artigos periodicamente em revista especializada. Escreveu 3 obras, foi um breve comentário sobre a ação monitória, o agravo, nova sistemática e o terceiro, as alterações das circunstâncias, efeitos gerais, algumas questões processuais. Compõe atualmente a primeira Câmara Civil, do primeiro grupo de Câmara Civil, integra o órgão especial e o Tribunal Pleno. Em 9 de fevereiro de 2012, foi empossado Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Pernambuco para 2012-2013, esse biênio, tendo sido eleito pelos seus pares por unanimidade no mês de dezembro de 2011. Também por unanimidade foi eleito presidente do Tribunal de Justiça, cargo que exerceu em 2014 e 2015, e em 13 de maio de 2019 foi eleito por aclamação desembargador do TRE e em 9 de setembro do ano passado foi eleito por unanimidade o presidente do TRE. Diversas condecorações e participação em congressos jurídicos, que eu não vou ler aqui porque o tempo não permite, mas quero dizer o seguinte, que vocês notaram que todos os cargos do Tribunal de Justiça o desembargador Frederico Neves já ocupou. A bagagem é muito grande no setor administrativo e no setor jurídico. Quero só sintetizar a qualificação do desembargador Frederico Neves. Homem honrado, de reputação ilibada e notório saber jurídico. Sintetizaria a apresentação do eminente palestrante. Com essas palavras, eu retorno ao protocolo. Obrigado. Obrigado, Eurico. Gostaríamos de convidar o excelentíssimo desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Frederico Ricardo de Almeida Neves, para que possa proferir a sua palestra de hoje sobre pandemia e as eleições. Por favor, feche os... Muito boa tarde a todos os presentes. Iria cumprimentar de início ao presidente José Albiraci Silva. Eu queria também fazer uma referência muito particular ao Dr. Carlos Alberto Teixeira Júnior. O fato de ter sido meu aluno não o prejudicou. Todos estão a ver isso com toda tranquilidade, felizmente. Também cumprimento ao Dr. Paulo André. Vi aqui o Joézio Barros, um amigo querido, já passou por aqui pela tela. A notícia de que o desembargador Jones Figueiredo está presente, não é? Eu fico muito honrado, assim, vamos dizer, com o convite que me foi formulado.
e, sobretudo e fundamentalmente, sendo saudado pelo querido amigo e irmão. Eu digo que a nossa amizade é familiar. O desembargador Eurico de Barros Correia, né? Figura expressiva na magistratura pernambucana, que tem desenvolvido um trabalho digno de todos os elogios, por onde quer que ele passa na magistratura pernambucana e fora dela, ele está sempre a abrilhantar o que faz. De forma que minha primeira palavra é de agradecimento. Muito obrigado pela oportunidade, eu me sinto em casa, eu estou em casa. E com relação ao abrigo Cristo Redentor, eu tenho uma pequena história que eu vou pedir licença para contar aos senhores. Como o desembargador Eurico disse, eu fui assessor da presidência do Metrorec, do consórcio do trem metropolitano do Recife. Lá ingressei em 1983. E foi aí que eu conheci mais de perto. Já o conhecia, porque era amigo do meu pai, o doutor Emerson Loureiro Jatobá, que me levou, com muita honra para mim, para o Rotary Recife. Ele era o superintendente. E, certa ocasião, mandaram um presente para o doutor Emerson Loureiro Jatobá, um aparelho de televisão para o doutor Emerson Loureiro Jatobá. Quem conheceu o doutor Jatobá sabia do comportamento dele, ilibado, um homem seriíssimo, e ele não se sentiu confortável com aquele presente que mandaram para ele, na época da implantação do trem metropolitano. Me chamou ao gabinete e disse: Fred, me faça um favor, pegue esse aparelho de televisão e leve com esta carta aqui minha para o abrigo do Cristo Redentor. E eu fui enviado pelo Dr. Emerson Jatobá para fazer essa entrega ao abrigo do Cristo Redentor e fiz com muita tranquilidade, com muita felicidade. Senhores, eu vou fazer o seguinte, eu vou introduzir o tema aqui de uma forma rápida, em ordem a permitir que nós possamos trocar algumas impressões, algumas experiências sobre as eleições de 2020 em tempos de pandemia. O que eu queria dizer de início é o seguinte: presidir um tribunal regional eleitoral em ano eleitoral, em ano de eleições municipais, é um exercício de dificuldade. Essa expressão não é minha, essa expressão é de um jurista conimbricense chamado Castanheira Neves. Ele diz: pensar o direito é um exercício de dificuldade. Digo eu, presidir um tribunal regional eleitoral em ano de eleições municipais é um exercício de dificuldade. Imaginem os senhores que Pernambuco tem 184 municípios, tirando Fernando de Noronha, 122 zonas eleitorais, 18.770 sessões eleitorais. Para você coordenar, para você trabalhar com isso, não é brincadeira. Cada sessão eleitoral são, vou dizer de novo para os senhores gravarem isso, são 18.770 sessões eleitorais. Cada sessão eleitoral recepcionará 4 mesários. Um trabalhará como presidente, 2 mesários, primeiro e segundo mesário, e um secretário. Se nós multiplicarmos 18.770 sessões por 4, nós encontraremos um total de 75.080 pessoas, para além dos administradores de fórum, algo em torno de 8.000. O que significa dizer, em síntese apertada, nós precisaremos da participação efetiva de mesários e de administradores de prédios em número aproximado de 85.000 pessoas. Então, com toda a experiência que Deus me deu ao longo da vida, o desembargador Eurico
falou aí que eu fui diretor da Escola da Magistratura, fui diretor do Centro de Estudos Judiciários, fui ouvidor do tribunal, fui corregedor geral de Justiça, fui presidente do Tribunal Regional Eleitoral, porém, quando assumi a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, aqui cheguei a tudo contemplar com um olhar de principiante preocupado. Principiante preocupado diante da magnitude da responsabilidade de coordenar e organizar eleições municipais num eleitorado de 6.732.607 eleitores. Não é fácil organizar e preparar eleições no estado de Pernambuco. Não é fácil. Só que, com aquele olhar de principiante preocupado em termos de organização e preparação de eleições, esta minha preocupação alcançou as suas culminâncias quando, em março deste ano, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia da coronavírus Covid-19. Isso aí foi algo assim imprevisível, extraordinário, inesperado, uma doença que põe em risco a vida das pessoas, a saúde das pessoas, que me fez adotar uma providência aqui, como todos fizeram, de suspender o trabalho presencial. Como organizar eleições municipais suspendendo o atendimento presencial? Esse foi o maior desafio, eu acho que já passei na minha vida. Na minha vida. Nós começamos a trabalhar através do regime remoto, realizando aqui sessões de julgamento por videoconferências. Já realizamos mais de 50 sessões por videoconferências, julgando os processos. Mas, felizmente, senhores, essa é uma experiência e eu gostaria de deixar consignado isso. Felizmente, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco tem um funcionalismo comprometido com o destinatário final do serviço, que é o eleitor e a eleitora pernambucanos. E todos aqui do Tribunal Regional Eleitoral vestiram a camisa. Nenhuma unidade até hoje, nenhuma unidade do Tribunal Regional Eleitoral deixou de prestar serviços efetivos através do regime remoto, na ânsia de bem servir. Eu costumo dizer que o servidor do Tribunal Regional Eleitoral tem a ânsia de bem servir, a ânsia de prestar um serviço eficiente para o eleitor, buscando, evidentemente, a melhoria da vida das pessoas na nossa comunidade, nos 184 municípios pernambucanos. Então, começamos a trabalhar assim, como eu disse, criamos aqui uma secretaria remota de primeiro grau, algo que nós fizemos lá em 2014, 2015, quando presidimos o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, fizemos aqui também a Secretaria Remota de Primeiro Grau, quer dizer, uma diretoria que está localizada, sediada aqui no prédio do Tribunal Regional Eleitoral, que presta serviços em ordem a atender às necessidades de todas as zonas eleitorais no estado de Pernambuco, como eu disse, 122 zonas eleitorais. Então, estamos trabalhando nesse sentido, com muita dificuldade. Imaginem os senhores, nós precisamos cuidar das urnas eletrônicas, né? São mais de 21 mil urnas eletrônicas no estado de Pernambuco. Precisamos fazer a manutenção dessas urnas, manutenção preventiva, manutenção corretiva, porque quando chegar no momento exato, essas urnas devem ser inseminadas com os dados necessários, os nomes dos candidatos, né? Os números dos candidatos, e encaminhadas para
as várias seções do estado de Pernambuco. É um trabalho hercúleo, um trabalho muito difícil. Não é? Nós precisamos preparar também remotamente, através do ensino à distância, os 85 mil mesários e administradores de prédio. Os senhores têm exatamente a noção da magnitude deste problema, que é a preparação dos mesários durante período de pandemia, de forma que, felizmente, apesar de todas as dificuldades, felizmente, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco está dando conta do recado, graças ao empenho dos desembargadores que integram este tribunal, ao empenho dos juízes eleitorais que atuam nas zonas eleitorais pernambucanas e também graças ao empenho dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Meus senhores, nós estamos vivendo duas realidades inelimináveis no Brasil. Duas realidades inelimináveis. A pandemia, que é uma doença, como disse, imprevisível, extraordinária, que põe em risco a saúde e a vida das pessoas, e a necessidade de se realizar eleição municipal no dia 15 de novembro deste ano e no dia 29 de novembro, naqueles locais em que houver o segundo turno. Como compatibilizar isso? Como resolver esse problema? Realizar eleições e cuidar da saúde das pessoas. O que fazer? O Tribunal Superior Eleitoral começou a conversar, a estabelecer algumas conversações, interlocuções com especialistas, sanitaristas, médicos, epidemiologistas, agora a palavra surgiu, infectologistas, biólogos, e a partir dessa conversa chegou-se à conclusão que haveria necessidade de se adiar as eleições do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro. Todos os especialistas concluíram no sentido de que era importante que se fizesse isso. Seria mais de um mês aí para ver se essa doença seria controlada, e a primeira providência que houve foi exatamente a da edição da Emenda Constitucional número 107. A Emenda Constitucional número 107, nós já discutíamos isso no passado, né? A alteração do calendário eleitoral não era da competência, como não é da competência da Justiça Eleitoral. A alteração do calendário eleitoral é de competência exclusiva do Congresso Nacional e, por essa razão, a partir desta interlocução do Tribunal Superior Eleitoral, o Congresso Nacional houve por bem de editar essa emenda constitucional número 107, que adiou as eleições de 4 de novembro para o dia 15 de novembro e para o dia 29 de novembro no segundo turno. Foi um grande passo, um primeiro e grande passo para ver se a gente realiza eleições com tranquilidade, assegurando a todos os eleitores, a todos os mesários, administradores de prédio, todas as garantias, todas as seguranças para que eles possam desenvolver o seu trabalho com tranquilidade. Para além disso, e ainda continuando na interlocução com esses especialistas, epidemiologistas, agora saiu a palavra certa, eu peço desculpas pelo atrapalho do início, pelos infectologistas, pelos biólogos e tudo mais. A partir desta conversa,
o Tribunal Superior Eleitoral elaborou um plano de segurança nacional. Um plano de segurança nacional que deverá ser levado a efeito agora para as eleições que se avizinham. E esse plano de segurança, né, para garantir a saúde das pessoas, implica em várias providências. Por exemplo, a utilização das máscaras, né? Nós todos sabemos disso, assistimos isso nas televisões, nos rádios, ouvimos nos rádios. Urge que nós utilizemos as máscaras de pano, também as proteções faciais de acetato, de plástico, né? O distanciamento entre as pessoas de no mínimo 1 metro de distância, né? A utilização de álcool em gel para a higienização das mãos, a utilização de álcool líquido, 70%, para a higienização das superfícies, dos objetos. Então, tudo isso está previsto neste plano de segurança que foi divulgado há algo em torno de 15 dias, adotando assim as medidas e providências que serão utilizadas no dia das eleições. Então, nós anotamos também uma outra providência importantíssima, que foi a ampliação do tempo para a captação dos votos, para a votação propriamente dita. Todos conhecemos o horário das eleições previsto na Constituição. As eleições normalmente começam às 8 horas e terminam às 17 horas, mas agora, nessas eleições próximas, a captação de votos terá início às 7 horas da manhã e terminará às 17 horas, evidentemente, mantido o horário do término, sendo certo que todos aqueles que estiverem na fila às 17 horas receberão uma senha e poderão, claro, evidentemente, exercer o seu direito de voto para além das 17 horas. Isso foi importantíssimo. 1 hora a gente pensa que não é importante, mas é muito importante. Sobretudo porque está se dando agora uma prioridade, vamos dizer, para os que contam com mais de 60 anos, né? Nós teremos prioridade sempre, nós que temos mais de 60 anos, mas pela regra do TSE, agora no dia das eleições, das 7 horas da manhã às 10 horas da manhã, a prioridade exclusiva será para todos aqueles eleitores e eleitoras que contarem com mais de 60 anos de idade. Então, gente, essas providências revelam a preocupação da justiça eleitoral com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. Agora, importa notar que as eleições sempre foram, continuarão sendo, importantíssimas, essenciais, mas no ano de 2020, diante desse período de pandemia, as eleições têm ainda uma importância acrescida, e todos nós sabemos disso. É que a pandemia tem produzido assim situações extraordinárias. Nós sabemos que aumentou o número de desempregados no país, sobretudo na região norte-nordeste. Nós sabemos que a pandemia da coronavírus, Covid-19, desacelerou a economia informal quase que paralisou. A questão da saúde é seríssima, transporte, segurança, de forma que todos aqueles que serão eleitos esse ano, para o próximo mandato eletivo de 4 anos, eles terão sérias dificuldades na administração dos seus municípios. Então, isso exige de cada um de nós, exige de todos nós, eleitores e eleitoras,
a convicção, a importante convicção de que nós devemos votar. Nós precisamos votar. Nós não podemos abdicar do direito de escolhermos os nossos representantes, os nossos prefeitos, aqueles que irão administrar os recursos públicos, estabelecer as políticas públicas que possam melhorar a vida das pessoas, aqueles vereadores que irão editar as normas que afetarão diretamente o dia a dia das pessoas. Nós não podemos esquecer da nossa cidade. Nós não podemos esquecer do nosso município. Nós não podemos esquecer da coletividade onde nós vivemos, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos amigos. É importante que haja uma consciência, e nesse momento eu aproveito a oportunidade que os senhores são formadores de opinião, homens e mulheres inteligentes, preparados, para pedir a contribuição de todos os senhores no sentido de divulgarem a importância deste voto em especial. Em especial. Os próximos 4 anos de mandato serão de extrema dificuldade. Os prefeitos deverão ser os prefeitos e prefeitas mais bem preparados. Os vereadores e vereadoras deverão ser os vereadores e vereadoras mais bem preparados, comprometidos com o serviço público, comprometidos com a ética e com a moralidade e com a sua coletividade, com o povo, com o interesse público, com a res pública, com a coisa pública. E nós somos responsáveis por isso. Cada um de nós é responsável por isso. Conversando sobre essa matéria, conversando com as pessoas sobre a importância do voto. É preciso cuidar da saúde, senhores e senhoras? É evidente que sim. A saúde é o bem mais importante da vida. A vida é o bem mais importante. Mas é possível cuidarmos das nossas vidas, das nossas saúdes, sem vilipendiarmos, sem descurarmos, sem desprezarmos a importância do voto neste momento. A importância do voto neste momento. Então, senhores, a Justiça Eleitoral está cuidando com muita atenção, com muita dedicação, com muito carinho da saúde dos eleitores e das eleitoras, dos mesários e das mesárias, oferecendo máscara, oferecendo proteção facial, oferecendo álcool em gel, álcool líquido, estabelecendo distanciamento. Agora, o proceder vai ser um proceder diferenciado. O mesário não terá contato com o eleitor físico. O eleitor que comparecer à sessão de julgamento apresentará, numa distância mínima de 1 metro, apresentará um documento oficial com foto para que o mesário possa identificar o eleitor. E se houver alguma dúvida quanto à identificação do eleitor, o mesário pedirá que ele dê 2 passos atrás e retire a máscara, para que ele possa identificar o eleitor. Mas não haverá contato mesário com o eleitor. E aí, identificado o eleitor, lançado o número do título no equipamento, ele será habilitado a votar na urna eletrônica, né? Será habilitado a votar. Quando ele entrar na sessão de julgamento, senhores, o eleitor entrar na sessão de julgamento, ele terá as suas mãos higienizadas. Quando ele apresentar o seu documento ao mesário, depois recolher o seu documento, ele terá as mãos higienizadas. Quando ele votar e for sair da sessão de julgamento, ele terá as mãos higienizadas. Quer dizer, todas as precauções,
todas as providências visando garantir a saúde do eleitor estará sendo adotada. Todas elas estarão sendo propiciadas, viabilizadas para os eleitores e as eleitoras pernambucanos. Nós temos ainda alguns aspectos, alguns temas muito relevantes que me parecem que são de interesse de todos os senhores e senhoras, que são aqueles problemas que dizem respeito às fake news, à desinformação, à mentira no processo eleitoral, que é algo absolutamente execrável. Só sabe o que é efeito deletério de uma mentira, de uma falsa notícia, quem já suportou as consequências advenientes desse tipo de proceder execrável. Eu costumo dizer que a mentira é algo reprovável, né? É uma indignidade que compromete quem a comete, que torna desprezível quem a comete. E nós precisamos lutar contra isto. Nós não estamos aqui, claro, a defender que o direito à liberdade de expressão seja ceifado em alguma medida. Absolutamente. A liberdade de expressão é um direito previsto na Constituição, fundamental em qualquer regime democrático. Agora, este direito à liberdade de expressão não poderá ser absolutizado. Há que poder ter limites no exercício desse direito. A pessoa não pode, a pretexto de estar a exercitar o direito de liberdade de expressão, não pode se utilizar de notícias falsas para disseminar o ódio e para atingir a reputação das pessoas. Os candidatos precisam discutir as suas propostas, discutir as suas ideias, levar os seus pensamentos para os eleitores. Os eleitores têm o direito de discutirem essas propostas, têm o direito, inclusive, de criticarem os candidatos. A crítica é essencial, é importante. Agora, como disse antes, há que poder ter um limite. Não se pode abusar desse direito de liberdade de expressão. E quando o direito de liberdade de expressão atinge a honorabilidade das pessoas, ele passa a ser um abuso de direito e que haverá de ser coibido por todos nós. Agora, a justiça eleitoral, meus senhores e minhas senhoras, não tem condições de resolver o problema da fake news sozinha. Justiça eleitoral no mundo inteiro, nenhuma justiça eleitoral está devidamente preparada, vou usar uma expressão que é da simpatia do desembargador Eurico, não está devidamente apetrechada para resolver o problema da fake news. É preciso que a coletividade, é preciso que a sociedade, é preciso que os eleitores, os cidadãos e as cidadãs de bem desse Estado e deste país possam contribuir, possam se dispor a ajudar a justiça eleitoral, né? Denunciando as notícias falsas, deixando de transmitir as notícias falsas. Agora mesmo o Tribunal Superior Eleitoral deflagrou um programa de enfrentamento à desinformação com foco nas eleições de 2020. E como é que isso vai acontecer? Será uma rede de coalizão para a checagem de notícias e informações. Coalizão significa, como sabemos, aliança, né? Um intercâmbio entre algo em torno de 50 instituições públicas e entidades privadas, todas elas com os olhos voltados para o combate à desinformação, todas elas convergindo as suas energias para combater este mal que é a desinformação nesse país, a irresponsabilidade, a falta de respeito ao próximo. Nós precisamos aprender a respeitar as pessoas. Você pode ter o seu pensamento, você tem a sua ideia, você tem o seu projeto,
você tem tudo aquilo que você deseja na sua cidade, lute por isso, trabalhe por isso, discuta sobre esse assunto, mas não desrespeite as pessoas. Respeite as pessoas. O respeito é fundamental. Outro tema que vem aí, senhores, que eu coloco aqui para uma reflexão e depois para discussão, é o problema da campanha eleitoral. Campanha eleitoral. Como viabilizar a campanha eleitoral em tempos de pandemia, senhores? Se as pessoas precisam estar em casa, se cuidando, como é que a gente pode admitir passeatas, comícios? Esse é um tema muito, muito importante, porque eu entendo, enquanto cidadão, enquanto eleitor, que o comício é uma manifestação belíssima de democracia, né? Comício, as passeatas, as carreatas, são manifestações belíssimas, democráticas belíssimas, mas nós precisamos ter contenção, equilíbrio e responsabilidade nessa hora. Nós temos as orientações das autoridades sanitárias. Nós temos as orientações médico-sanitárias que ensejaram a edição de decretos, como, por exemplo, o decreto governamental, que de início estabeleceu a possibilidade de realização de reuniões com até 10 pessoas, mas já agora, de alguns dias para cá, um outro decreto foi editado ampliando de 10 pessoas para 100 pessoas. É claro que o decreto governamental está calcado, baseado, fundamentado nas orientações dos médicos sanitaristas, não é? dos infectologistas, epidemiologistas, tudo bem. Agora, é preciso ter cuidado. Eu, enquanto presidente do Tribunal Regional Eleitoral, eu passo uma orientação para os candidatos. Eu passo uma orientação para os partidos políticos. Os candidatos precisam cuidar da saúde dos seus eleitores. Os partidos políticos precisam cuidar da saúde dos seus filiados, porque o eleitor estará a observar isso. O candidato que não respeitar a saúde do eleitor, o eleitor bem preparado, o eleitor que sabe ler, que sabe escrever, que compreende as coisas, não votará em candidato que não respeita o eleitor e a saúde do eleitor. Então, a resposta a essa pergunta é possível comício? Em tese, é possível. É possível a realização de reuniões? Em tese, é possível. Mas com respeito, com observância às recomendações sanitárias. Nenhum de nós está preparado para dizer o que deve ser feito se não tiver orientação profissional para isso. Quem deve dizer o que deve ser feito para garantir a saúde e a vida das pessoas são os médicos, são os especialistas. E estes estão dizendo. Alguém pergunta, o que é que o senhor vai fazer com relação à proteção das pessoas? E a minha resposta, ouvirei os especialistas. Eu não posso dizer nada para além disso. Eu só posso decidir com base naquilo que os especialistas estão dizendo. Já anunciando assim o final da minha fala, eu pediria também a oportunidade muito importante para dizer aos senhores o seguinte: defendam a urna eletrônica, por favor. A urna eletrônica foi uma iniciativa a serviço da moralidade nas eleições brasileiras. A urna eletrônica é algo absolutamente indispensável para a moralização da coleta dos votos. A urna eletrônica existe no Brasil há 23 anos e nunca ninguém até hoje conseguiu detectar uma fraude que comprometesse a lisura do voto. Todo ano que antecede ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, ele deflagra uma atividade
nacionalmente de segurança das urnas, viabilizando a participação de especialistas nesse tema, para que eles possam detectar as vulnerabilidades das urnas, e até hoje ninguém detectou uma irregularidade séria que pudesse comprometer a lisura do voto. É importante isso. É importante que o eleitor tenha segurança de que a urna é segura, é garantida. E eu, como estou envolvido nesse processo, falo até com certa emoção, porque eu acho que é preciso que as pessoas voltem os seus olhos nessas horas para algo que é fundamental, que se chama responsabilidade. Existem três palavras hoje que precisam ser proferidas no dia a dia: contenção, equilíbrio e respeito às pessoas e às instituições. Eu vejo hoje o Poder Judiciário ser atacado assim de forma acrimoniosa. O Poder Judiciário é o derradeiro pilar ao qual se agarram os homens e as mulheres de bem que querem, que almejam a aplicação da lei e a realização da justiça. Se faltar a confiança do povo ao Poder Judiciário, será o próprio descrédito que se instalará no conceito dos poderes estatais, fazendo campear a violência e comprometendo a normalidade democrática desse país. Precisamos respeitar as instituições nesse país. Problemas existem no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário, mas sem instituições fortes ficará difícil a manutenção do regime democrático. Precisamos fortalecer as instituições no Brasil. Então, com essas palavras, senhores, pedindo as minhas escusas, porque saí de uma sessão de julgamento do TRE para vir conversar um pouco com os senhores, e logo depois daqui já entrarei numa segunda sessão de julgamento do TRE. Peço imensas desculpas pelo meu improviso, não tive tempo de preparar algo melhor para trazer para os senhores, mas fui falando aquilo que me veio à mente, mas falei também com toda a sinceridade, viu? O importante é a gente tentar exteriorizar tudo aquilo que a gente sente. Eu sou um homem, graças a Deus, comprometido com a ética e com a moralidade, graças a Deus. É tudo que eu tenho, é o patrimônio que eu tenho na vida e que eu deixo para os meus filhos e para os meus netos. É ética e moralidade. Quem me conhece sabe, quem conhece a minha família sabe. Quem está próximo de mim sabe como é o meu comportamento. E é isso que eu aproveito aqui a oportunidade para dizer. É nessa condição de juiz, 36 anos de juiz, 66 anos de idade, 36 anos dos quais dedicados ao exercício da função jurisdicional e 33 anos dedicados ao magistério. Aqui o doutor Carlos Alberto, que não me deixa mentir. É nessa condição de presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que eu encareço aos senhores que integram essa instituição estupenda, fantástica, que só tem olhos para o próximo. É nessa linha de raciocínio que eu solicito a todos os senhores e senhoras que transmitam a todos, os senhores são formadores de opinião, a importância do voto sempre, mas muito particularmente, muito designadamente neste ano de 2020, porque os problemas advenientes da Covid-19 ainda não estão todos à mostra, não. Ainda virão, muitos ainda virão. E é importante que todos os 184 municípios do estado de Pernambuco estejam bem representados com os seus prefeitos e vereadores. E, para isso,
há que poder existir o voto. E, para isso, há que poder existir o trabalho voluntário dos mesários. Eu peço também aqui que os mesários se voluntariem, todos aqueles que tenham mais de 18 anos e que estejam devidamente regulares com o serviço eleitoral, tirando os impedimentos previstos na lei, que façam esse gesto de cidadania, prestando um serviço ao Poder Judiciário e ao povo de Pernambuco. Terão todos os seus direitos garantidos, alimentação, tudo, máscara, gel, tudo. Então, senhores, eu peço desculpas se passei do meu tempo, eu queria apenas introduzir alguns temas polêmicos e mostrar aos senhores algumas dificuldades que nós estamos a enfrentar aqui em Pernambuco e me colocar à disposição dos senhores para uma troca de experiências e de impressões sobre esse momento de dificuldade por que passa todo o mundo e especialmente o Brasil e Pernambuco. Obrigadíssimo e, mais uma vez, peço desculpas pela minha improvisação. Muito boa, excelente palestra, desembargador. Muito bom, bastante esclarecedor. Gostaria de passar a palavra agora ao presidente José Ubiraci. Hoje é um dia muito feliz. Estamos aí com o desembargador Frederico Neves, com o querido desembargador Jonas Figueiredo, o nosso desembargador Eurico, o nosso juiz Gabriel Cavalcante e o querido Mário Antonino, que sempre comparece. Mas, meu estimadíssimo desembargador Frederico Ricardo de Almeida, eu gostaria de ler rapidamente uma mensagem, uma placa que vai chegar em suas mãos através da nossa diretora de programas, que é a nossa querida Neide Barros. E diz o seguinte, Rotary Clube do Recife, homenagem ao desembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves. Registramos nossa especial homenagem e agradecimento ao ilustre homem público, desembargador Frederico Neves, pela sua brilhante palestra, A Pandemia e as Eleições, nas comemorações dos 90 anos de serviços humanitários do Rotary Clube do Recife, a todas as nossas comunidades. Assinado José Ubiraci, presidente, e seu afilhado, Carlos Alberto Teixeira, que é o secretário. Muito obrigado, muito honrado, muito honrado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Vamos passar para as perguntas ao palestrante. O companheiro Marcelo Tenório. Depois eu tenho uma rápida. Tudo bem. A pergunta. Marcelo Tenório. Boa tarde, companheiros, todos. Boa tarde, senhor presidente, desembargador Frederico Neves. Eu primeiro de tudo, parabenizo pelo grande funcionamento, com toda a dificuldade, com todo o regime de exceção que nós vivemos nessa eleição, nesse período pré-eleitoral. Eu confesso que fui vítima da eficiência do TRE nesse período de pandemia, porque eu advogo na esfera eleitoral, como o senhor sabe, e quase que toda semana eu tinha um prazo a cumprir, e mesmo durante os primeiros dias de pandemia, todo mundo parado em casa e eu trabalhando em casa para cumprir prazo, enfim. Assim, eu acho que a justiça, de uma maneira geral, estava muito bem preparada, e a justiça eleitoral, com todo esse esforço de urna eletrônica, acho que a urna eletrônica foi o grande imã para a justiça eleitoral gerar esse processo de digitalização, essa mentalidade da digitalização, e eu acho que isso também influenciou muito na digitalização dos processos e na mentalidade digital, né, de se engrenar sempre os processos. Eu acho que isso permitiu que nunca parasse. A justiça eleitoral, eu sou testemunha de que ela nunca parou,
ela não parou nem um dia, mesmo quando estavam todos muito apavorados em casa e aquela início de pandemia foi aquela coisa, aquele pandemônio de verdade. Então, eu vejo que eu dou os parabéns à Justiça Eleitoral Pernambucana, de uma maneira geral, e eu acho que os desafios são grandes, presidente. Eu acompanhei também a questão da retirada da biometria, né, da questão da identificação biométrica, até para agilizar. Isso também é uma coisa, uma decisão muito boa do TSE, e retirar a biometria para agilizar o processo de votação. Tenho somente a perguntar como o senhor vê assim, os desafios para o dia da votação em si. É mais para o lado da questão porque até agora foi processo digital. No dia da votação em si vai se efetivar uma realidade, né? Uma realidade física. Nós vamos às urnas, nós vamos sair de casa e vamos às urnas. E eu gostaria de ouvir a palavra do senhor, qual a dificuldade e qual essa preparação aí para esse processo. Pois não, doutor Marcelo, eu agradeço muito a sua intervenção e me dá a oportunidade de conversar ainda um pouco mais sobre essa matéria. Eu queria apenas pedir a compreensão dos senhores para falar um pouco também sobre a biometria, né? Eu tive muita pena, viu? Fiquei muito assim, enquanto cidadão, não é nem presidente de TRE, enquanto cidadão, enquanto eleitor, eu lamentei o fato de nós não podermos utilizar os serviços biométricos nessas eleições, porque a biometria, eu costumo dizer isso, foi uma iniciativa a serviço da segurança. Sabe? A partir do momento em que o eleitor ali coloca as suas impressões digitais, essas impressões vão lá para um banco de dados, lá em Brasília, no TSE, e no dia da eleição, lançada a impressão digital, somente aquele eleitor pode votar, ninguém mais pode votar por ele. Quer dizer, é uma segurança extraordinária isso. Agora, evidentemente, esse foi um outro problema sério decorrente da pandemia, não é? Não é possível. Nós tivemos de suspender o atendimento presencial, e suspendendo o atendimento presencial, paralisamos por completo os serviços de coleta de impressões digitais. E aí sobreveio, como todos sabemos, a decisão do TSE no sentido de não utilizar o serviço de biometria nas próximas eleições para evitar o conglomerado de pessoas, porque isso aí demora um pouco mais, às vezes as pessoas não conseguem, os técnicos, os mesários, coletar as impressões digitais, isso aí pode atrasar um pouco as eleições e, para além disso, poderia também propiciar o contágio da Covid-19. Então, é uma coisa lamentável. Para o dia das eleições, doutor Marcelo, a Justiça Eleitoral, como eu falei, ela fez divulgar esse plano, né? Esse plano de segurança, é um plano de segurança. E todos os eleitores ficarão postados, guardada uma distância regulamentar. Evidentemente que no meio da rua a Justiça Eleitoral é muito difícil a Justiça Eleitoral controlar o comportamento das pessoas, né, nas praças e tudo mais. Os juízes eleitorais estarão atuando nisso. Os juízes eleitorais, como sabe, o senhor é advogado eleitoralista, sabe disso, exercem o poder administrativo de polícia e tudo mais, mas nós, dentro dos locais de votação, nós estabeleceremos um distanciamento mínimo de 1 metro. Isso com marcação através de fitas no chão mesmo. Os eleitores não terão acesso à sessão de votação sem a utilização das máscaras. Eles precisam
comparecer utilizando máscaras. Os mesários estarão, os administradores de prédios estarão com máscaras, não é? Mas o eleitor precisará também comparecer com máscara. Nós pedimos a compreensão dos eleitores para que eles portem as suas canetas, para que eles não precisem usar a caneta da sessão eleitoral. Eventualmente, se o eleitor não comparecer com caneta, terá caneta para ele poder assinar o caderno de votação. Essa caneta será higienizada antes de entregar ao eleitor e será higienizada quando retornar para a mão dos mesários. Então, todas as providências estarão sendo adotadas nesse sentido. Claro que as autoridades públicas, né, a Polícia Militar, né, de Pernambuco, a Polícia Civil de Pernambuco, todos nós estaremos a desenvolver esse serviço de orientação, né, a todos os que irão votar. Mas eu acredito, viu, muito mais do que qualquer coisa, eu acredito na consciência do povo, sabe? Nós estamos tentando transmitir isso, conscientizar as pessoas para que elas possam votar cuidando das suas vidas, da saúde dos eleitores, né? Eu acredito que correrá tudo bem. Distanciamento entre pessoas, máscaras, álcool em gel, marcação, identificação, tudo será feito pela Justiça Eleitoral para que as eleições possam transcorrer tranquilamente. Obrigado. Eu aqui agradeço e parabenizo a Vossa Excelência, aproveitando essa oportunidade pela sua definitiva inclusão na lista dos advogados indicados pelo tribunal e que estão sendo já agora submetidos à superior consideração de Brasília para que possam atuar aqui na Justiça Eleitoral. E eu espero todo o êxito a Vossa Excelência, como também desejo felicidade aos outros integrantes da lista. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Companheiro Carlos Alberto Teixeira. Gostaria somente de pedir autorização para a divulgação dessa nossa sessão que está sendo filmada no nosso canal do YouTube, né? Eu gostaria de saber, nosso desembargador autoriza. Eu não tenho... Olha, apesar da singeleza, apesar da forma pedestre, como eu falei aqui sobre esses problemas, apesar da enrolada da língua, a enrolada da língua no epidemiologista, mas eu acho que isso aqui faz parte da democracia de todos nós e vocês estão absolutamente autorizados a procederem à transmissão dessa fala simples que eu proferi aqui. Modéstia. Bom, gostaria de fazer uma pergunta ao presidente. Se o valor cobrado pela multa, né, pela ausência do eleitor, por ser um valor irrisório, se não falha a memória, algo em torno de R$ 3,52, se isso não pode atrapalhar nesse pleito. Olha, fica difícil para mim assim fazer uma projeção do que poderá acontecer, né, doutor? Do que poderá... Estão me ouvindo ou não? Sim. Estão me ouvindo? Fica difícil aqui a gente saber. Eu tenho consciência de que as pessoas estão preocupadas, né, com a saúde. Eu tenho consciência de que, claro, todos precisamos cuidar da nossa saúde. Mas também não descarto a possibilidade de muita gente deixar de votar, sobretudo em função desta importância, né, quase que irrisória de R$ 3,52 para aqueles que não comparecerem no dia da eleição, né? Tudo pode acontecer, doutor Paulo André Rabelo, tudo pode acontecer. Há quem diga que muita gente vai deixar de votar, mas eu acredito que até lá, viu, com o controle, havendo esse controle da epidemia, né, da pandemia, do contágio, eu acho que as pessoas terão consciência, né? Eu volto
aquela palavra inicial, é a importância fundamental desse voto, né? Eu conclamo as pessoas, eu conclamo os eleitores e eleitoras pernambucanas a que não deixem de votar, né? Não, não, não sejam, por favor, indiferentes com os problemas da sua cidade. Não abandonem a sua cidade, né? O voto é isso. O exercício do voto quer significar o seguinte: o eleitor está preocupado com o futuro da sua própria vida e da vida daquelas pessoas que integram aquela comunidade. Eu tive uma experiência fantástica, certa ocasião, numa viagem, numa missão institucional, internacional, quando tive a aventura de ouvir uma palestra de uma psicóloga em Athens. O desembargador Eurico já participou dessa, tenho certeza, desse curso, e essa psicóloga, ela na oportunidade disse que durante 2 dias na semana, por 2 horas, ela prestava um serviço voluntário gratuito às pessoas envolvidas com drogas naquela cidade. E aí ela concluiu dizendo uma obviedade. Ela disse: eu faço isso porque é aqui que eu moro. Eu moro aqui nessa cidade. Os meus pais moram aqui, os meus filhos, os meus amigos, os meus colegas de trabalho. Eu preciso fazer alguma coisa em prol da coletividade. Isso é uma obviedade. Então eu aproveito essa fala dessa tal psicóloga norte-americana para dizer: é uma obviedade a importância de o eleitor chegar lá e escolher bem o seu candidato, né? O seu candidato, porque isso representará o futuro, né? Os futuros 4 anos de mandato eletivo, né? De cada um desses prefeitos e vereadores, né? Então é possível que haja, viu? É possível que haja uma diminuição na frequência. É de se cogitar isso, mas eu tenho uma expectativa assim, muito positiva de que o eleitor e a eleitora pernambucanos terão consciência da importância deste momento. Não é só um voto, não é uma eleição qualquer. Aliás, não há eleição qualquer. Toda eleição é importantíssima, mas este momento é diferenciado. Este momento é peculiar, é particular. Por quê? Porque os problemas são muito graves decorrentes da pandemia. E se os problemas são graves, o futuro daquela cidade haverá de ser pensado, de ser refletido através do direito do voto, através do exercício deste ato fundamental de cidadania que é o voto. Exatamente. Eu não sei se consegui responder a sua pergunta, mas a minha conclusão é nesse sentido. Pode haver R$ 3,52, muita gente pode dizer: vou nada, eu prefiro ficar em casa e depois eu pago os R$ 3,50. Eu não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ler um artigo que fiz publicar no Diário Pernambuco, Não abdique do seu direito, e neste artigo eu contei uma história que aconteceu comigo. Um amigo que mora na Vieira Solto, no Rio de Janeiro, ligou para mim em certa ocasião para saber como eu estava, né? E eu disse que estava bem, na minha casa, preocupado com a saúde, na companhia da minha mulher, trabalhando remotamente. E ele, na oportunidade, ele disse: olha, eu estou preocupadíssimo, estou aqui, já estou irritado. Eu costumo descer, passear na praia de Ipanema, tomar meu banho de sol, não estou podendo fazer isso. Não estou podendo fazer isso. Mas também quando
podem tudo e aqueles que têm que ir à rua para conseguir o pão da manhã. De que a sociedade só irá melhorar a partir da atuação da classe política. Apesar de todos os problemas que nós assistimos nos programas televisivos aí do dia a dia, de corrupção, a classe política ainda é um instrumento fundamental para a resolução de todos os graves problemas do Brasil. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Se eu quero melhorar a vida da minha comunidade, eu preciso votar, eu preciso escolher. Eu não posso prescindir do direito de escolha, porque esse é o meu futuro, esse é o futuro do meu filho, do meu neto, esse é o futuro da minha coletividade, da sociedade que eu faço parte. Então eu prefiro, ainda que admita a possibilidade de alguém não querer votar porque está com medo, a gente tem que respeitar isso, mas eu prefiro acreditar na consciência do eleitor, da eleitora pernambucanos. Porque é possível votar tomando cuidados com a saúde. É possível. As pessoas vão ao supermercado, botam a máscara, vai lá, faz a compra. Por que não vai votar? Bota a máscara, vai ter um distanciamento, vai exercer o seu direito e vai dizer, cumprir com este ato fundamental de cidadania. Eu quero fulano no exercício do mandato durante os próximos 4 anos. Eu quero manter Beltrano ou Beltrana. Eu quero tirar fulano ou fulana. Exerce a tua vontade. Agora não abdique do seu direito. Não despreze a sua cidade e o seu município. Não despreze a sua vida. É isso aí que eu penso. Muito bom. Presidente, muito obrigado. Não queremos mais tomar seu tempo. Afinal de contas, o senhor vai ter sessão novamente agora, à tarde. É verdade. Agradecemos demais a brilhante aula que o senhor nos deu aqui hoje. Eu que agradeço muito a oportunidade, viu? Agradeço as palavras elogiosas do desembargador Eurico, viu? Desembargador Eurico é um colega magistrado de altíssimo porte intelectual, moral, e que tem elevado o prestígio da magistratura no cenário jurídico nacional. Não é só pernambucano, não. Desembargador Jones Figueiredo, um irmão de luz. Não sei o que seria da magistratura sem o desembargador Jones Figueiredo. O Carlos Alberto Teixeira Júnior, um ex-aluno, uma prova inequívoca de que ter sido meu aluno não o prejudicou. Estou vendo aqui o doutor Joaquim Branco, Marcelo Tenório, Geraldo Araújo, tanta gente boa. Eu me sinto em casa. Continuo sendo um rotariano, viu? Continuo sendo um rotariano. Bira, um minuto para réplica, Pois não. Desembargador Frederico, seu brilhantismo e tudo que faz e o que fez, o fez exercer todos os cargos possíveis no Tribunal de Justiça até hoje, como o senhor Oliveira. Todos os cargos foram exercidos pelo desembargador Fred, por eleição, designação, e eleição sempre, até por aclamação, e é sempre por merecimento, quando vocês viram no currículo do desembargador Frederico. Realmente é um homem brilhante, reconhecido nacionalmente como processualista, a nível nacional, convidado pelo ministro Fux para participar de algumas comissões, já desde o Código de Processo Civil, o atual ministro Supremo. Não quero tomar mais tempo para encerrar, mas dizer que só em outra palestra eu poderia fazer a pergunta que eu queria fazer, porque desembargador Frederico ainda tem muita coisa para contar, e é uma questão tormentosa o problema da propaganda eleitoral, que inclusive tem umas ideias do nosso presidente Bira aí, mas não dá mais tempo, porque isso aí comporta uma palestra. O problema tormentoso da propaganda eleitoral no mundo virtual. Como é que vai ser a fiscalização? Mas não é momento para se falar isso, porque já vai dar 2 horas, Vossa Excelência vai para a sessão, eu também. Mas, senhor brilhantismo, para mim não é novidade.
mas passou Obrigado. a certeza de que a meritocracia o fez exercer todos os cargos e funções do judiciário até hoje, e fora dele, no mundo acadêmico também. É só com essa palavra que eu queria encerrar minha participação nesse almoço aí, e sessão realmente bastante elucidativa. Todos estavam ávidos para ouvir o que Vossa Excelência falou e mais alguma coisa. Obrigado, Bira, pela Eu só concessão. queria, se me fosse permitido, eu gostaria de uma última palavra. Uma homenagem ao doutor Emerson Loureiro Jatobá, que foi presidente, foi governador, me levou para o Rotary. O Rotary, um homem seriíssimo. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, essa é uma notícia que eu estou dando aí em primeira mão, por unanimidade de votos, por proposição do presidente do tribunal, indicou o nome do doutor Emerson Loureiro Jatobá, em memória, para receber a medalha Frei Caneca, no mais alto grau da medalha Frei Caneca. Nós iremos ainda designar uma data para proceder às entregas dessa medalha. E com relação ao doutor Emerson Loureiro Jatobá, o que eu tenho a dizer é que o espírito não foi criado para a morte, mas para um reencontro e uma comunhão definitivos, graças a Deus. O que significa dizer que um dia nós estaremos juntos com os nossos amigos, os nossos parentes, os entes queridos, porque a morte não atinge o espírito, não. Muito obrigado e desculpem mais uma vez pela fragilidade da minha fala. É isso. Fragilidade nenhuma, muito pelo contrário. Desembargador Frederico Neves, em nome do Rotary Clube do Recife, mais uma vez agradecemos, sensibilizados por sua brilhante palestra. Sei que o senhor já são 14 horas e certamente o senhor já vai entrar em outra reunião. Muito obrigado, foi extraordinária a sua presença aqui nesta nossa reunião e que será como o meu advogado de empresa e meu advogado pessoal, seu aluno, Carlos Alberto Teixeira, poderá liberar o senhor para exatamente Muito obrigado. Facultar essa suas palavras para todo o Brasil. Obrigado, muito obrigado, presidente. Foi uma honra para mim. Se entendi, o doutor Carlos Alberto vai falar, não? Não, nós estamos, em nome dele, nós apenas estamos pedindo, sabemos que o senhor tem uma reunião agora, provavelmente o desembargador Jones, provavelmente o desembargador Eurico. Nós vamos dar continuidade a essa reunião com mais 2 participações, mas os senhores fiquem à vontade para sair em função de suas obrigações. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade, mais uma vez, que eu tive de estar conversando aqui, trocando ideias, impressões com os senhores. Estarei sempre à disposição dos senhores, quem sabe, de uma próxima vez, mais bem preparado para uma exposição mais firme, mais segura, mas estou à disposição de todos. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos os senhores e senhoras. Muito obrigado. Comunicações e propostas. Algum companheiro? Companheirismo, companheiro Joaquim Branco, para falar sobre as sociais da semana. No dia 25/9, Ivaldo Cunha de Andrade completa a idade. No dia 26/9, senhora Rizomar, esposa do companheiro Cansanção, completa aniversário. No dia 27/9, Ângela, esposa do companheiro Gabriel Cavalcante. No dia 27/9, seu Mauro, esposo da companheira Suzana Sampaio. No dia 28/9, os parabéns para Diógenes Paz Barreto. No dia 30/9, para Alex Silveira. E no dia 30/9 também, o aniversário de casamento de Dilton da Conte com a senhora Dea. Obrigado. O protocolo agradece a presença dos companheiros
e aos visitantes, o desembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves, o desembargador Jones Figueiredo, ao companheiro Mário Antonino, a companheira Aldair Franco, lá de Minas Gerais, Betânia Kiduti, Otoniel Santos Neto, Alion Macena, Roberta Melo, do Rotary Clube Largo da Paz, Franklin Malta e Jorge Ventura. O protocolo encerra seus trabalhos e devolve a palavra ao presidente José Ubiraci para que encerre a reunião plenária tocando o sino e pedindo a saudação ao Pavilhão Nacional. Antes de encerrar, meu querido protocolo, eu queria dizer a vocês que estou enviando no e-mail de todos uma pequena mensagem, que é essa que está aqui, e que diz o seguinte: meus estimados companheiros, sinceramente, eu não gosto de solicitar contribuição financeira, mas, entretanto, deixa eu ver aqui, muito apreciaria uma doação dos companheiros, no mínimo de R$40, a ser depositado na conta corrente do Rotary Clube do Recife, conforme abaixo, para que eu possa ir ao Vulco Vulco, lá da Rua das Calçadas, comprar uma lembrancinha para cada um dos queridos idosos do nosso amigo Cristo Redentor. Desde já agradeço, e aqueles que não tiverem condições, não fiquem constrangidos. É apenas uma solicitação que eu não gosto de fazer financeira. Eu pensei em ouvir um pouquinho as palavras do nosso Gabriel, que já esteve trabalhando muito nisso, mas em função da hora, a não sei que ele queira se pronunciar, será uma alegria para todos nós, Gabriel. Boa tarde a todos. Presidente, muito obrigado pela lembrança e dizer que é sempre uma alegria reencontrar todos os companheiros, e eu estava com problemas de horário de trabalho, se Deus quiser, remanejei, nas próximas quintas-feiras estarei presente. Um abraço, e acho que todos nós ganhamos com a presença do nosso desembargador Frederico, trazendo as notícias, e temos a tranquilidade de que no nosso Estado as eleições serão conduzidas com lisura e com mãos firmes, e o cidadão será respeitado e o voto terá o seu valor. Então, a democracia é construída, né, com a participação do Poder Judiciário autônomo, independente e respeitando a vontade livre dos cidadãos. E essa reunião de hoje nos tranquilizou, né, principalmente aqueles que não conheciam o desembargador Frederico, para que não militam na área de direito eleitoral, que nós, integrantes da sociedade civil, saibamos que estamos bem representados e que as eleições serão conduzidas com lisura, né, e a vontade do cidadão, do senhor cidadão, a vontade livre expressa no voto, será respeitada. E é isso que é fundamental para que a gente continue construindo essa democracia e em busca de colaborar para termos um país mais justo e cada vez mais onde as instituições funcionem, inclusive a nossa, que é um integrante da sociedade civil organizada. É isso, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, presidente, pela palavra. Agradecendo a todos os amigos que aqui compareceram, a todos os companheiros, eu solicito ao protocolo, que tão elogiado foi hoje, acho que até conseguiu mais clientes, mas eu solicito que saudemos o Pavilhão Nacional e, em seguida, aqueles que quiserem bater um papinho, ainda pode ser. Toque o sino, Carlos, para encerrar.
Bom, agora está tudo livre, viu? Ótimo, então, um abraço. Está tudo livre. Aqueles que têm uma ariranha no bolso, tire R$40 e mande, que eu vou lá para o Vulco. Bota na conta do Rotary, está no e-mail de todos vocês. Agora, aqueles que ainda não puderem enviar, nós vamos entender perfeitamente. Mas aqueles que podem, que tem aquela ariranha, hoje, Jorge Pinho pagou uma quantia que eu fiquei feliz. A Geraldo Araújo tem uma ariranha enorme no bolso para tirar esses R$40. Claudeci nem se fala. O Bervan eu sei que está firme. Ivaldo é tesoureiro, vai ter que segurar esse dinheiro e comigo para a Rua das Calçadas. Podem falar à vontade. Carlos Alberto já fez uma propaganda hoje inacreditável que o Rotary não admite, mas o que é que eu posso fazer? Eu sou cliente dele. É bom advogado, viu? Muito bom advogado. Muito obrigado. Mas o Frederico é uma figura extraordinária. Foi um grande professor, o melhor professor da faculdade. Sem intimidade, o desembargador Desembargador. Pois não. O que você desembargador é uma figura, foi professor, e eu tive a sorte dele acompanhar, né? Acompanhar a turma da gente, né? Ou seja, os 4 anos do processo. Carlinhos, nesse companheirismo, nós nunca ouvimos a palavra de Ivaldo, nosso tesoureiro. Uhum. Ivaldo, ele fica só ouvindo. Fala aí, Ivaldo. Agora ele é alvirrubro mesmo. Lembrando, Fred é alvirrubro. Ele desembargador Frederico. Ele é gago, mas o que é que eu posso fazer? Mas dá para falar um pouquinho, Bira. Como? Dá para falar um pouquinho. Pronto. Fala. Cobra aí. Eu posso falar, Tia? Pode. Quando é que terminar? Geraldo Araújo? Você você aqui manda. Como não nos encontramos sempre, eu vou pedir uma figura muito do nosso meio e amigos que entregue para você a contribuição minha, de Paulo, meu irmão, e de Sueli. Como Sueli. Não, mas no e-mail que eu estou mandando, você pode mandar direto. Vou mandar, viu, uma contribuição um pouco maior, porque Sueli vai me prestar. Entendeu? Então, é isso aí. E só um momentinho, Bira. Bira, eu estou presente pessoalmente, mas estou ouvindo tudo. Amei. Tudo bom, Carlos? E mamãe, tá bom? Vamos ver. Tá bem. Tá bem? Dá um beijo nela. Oi, Claudeci. Beijão. E Joaquim Branco, muito obrigado aqui. Pela sempre participação. De agora em diante, o Alvamir vai ser o nosso oficial. Claudeci, quer baixar a máscara e dar boa tarde? Por quê? Tem que ser sem máscara. Não, para a gente ver tudo direito. E agora? Bira, oficial de quê, Bira? Oficial das orações. Oh, puxa vida. Tá bom. Eu já estou no consultório. Sim, mas você pode dar boa tarde. Olha, o primeiro cliente que pagar em dinheiro, você transfira R$40 para... Menino, mas irmãos, é porque ele não gosta de pedir dinheiro, sabe? Eu vou ter que ir agora para o Detran, eu vou fazer um exame de vista às 3 horas para tirar a carteira. Agradeço a todos. Carlinhos, um abraço, viu, Carlinhos? Um abraço, obrigado. Mas, rapaz, hoje tu mandou bala em cima de você. Mas você começou logo puxando o saco, né, Carlinhos? Foi meu professor, e aí já entrou... Mas ele foi o melhor professor da faculdade, viu? As cervejas. Rubervan, eu tenho a impressão que o Rubervan bota o retrato e sai. Porque é fácil fazer isso. Você bota o retrato e tira aí. O Rubervan diz alô, ele fica mudo.
Salsão. Já vou eu para... Meu querido presidente Bira, que bom ouvi-lo e vê-lo, não é? É que eu estou aqui numa demanda que o computador do tribunal está sem acesso à câmera de vídeo, então por isso que eu pude apenas apreciar essa palestra maravilhosa que foi feita hoje pelo presidente desembargador Frederico Neves, matar a saudade de todos e dizer que estamos firmes e fortes, presidente. Estou de pé e à ordem para servir a você e ao nosso Rotary. Estou recebendo uma mensagem aqui agora, dizendo Rubervan bota a foto porque ela está todo penteadinho, todo arrumadinho, mas está trabalhando em casa de Perfeitamente. Essa foto aí é uma foto natural e foi tirada, inclusive, pelo nosso querido Zé Marcos durante uma reunião de Rotary. Eu estava assistindo a palestra, ele foi e aproveitei e desceu aí para utilizar a nossa imagem. Está maquiado, está maquiado. Está dizendo que já faz uns 4 anos, hoje você está mais acabadinho. Olha, eu ainda sou o caçula desse Rotary. Boa tarde, tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tchau. Um abraço, minha gente, pessoal. Um abraço. Um abraço, Gera. Geraldo Araújo Sueli, um abraço grande. Vocês sempre com a gente. Um abração, viu? Tchau. Tchau.